Fala galera, você está em Diramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Seiya Mangá V1 da Great Toys, ou como recém-intitulado aí, MMD. A Great Toys acabou de lançar esse Seiya aqui e já lançou logo atrás o Shiryu V1 e já anunciou o Yoga V1 Mangá também, tá? Então o set todo vai ser fechado bem em breve. Bom, para esse item aqui eu vou fazer a comparação com o V1 da Bandai, tá? Pode deixar. Bom, antes que vocês pulem o vídeo, eu vou deixar o link para a compra desse item aqui na descrição, beleza? Só você acessar ali a área da descrição do vídeo que você vai ver aonde eu peguei esse item, que é na Iva Store, loja parceira aqui do canal. Bom, então vamos ver essa caixa, né? E me julguem porque eu achei bonitinha, cara. Olha isso aqui. Padrão aí da Great Toys, né? Pra você ver que realmente é da Great Toys que ela lança esse estilo de caixa aqui, né? Até o recém-lançado temos aqui o Nath de Lobo. Pode ver, é o mesmo tamanho, tá? No design não é igual na frente, mas aqui do lado você vê que tem mais escritas aqui, né? Aqui tá escrito até Saint Seiya, né? Mas, pra você ver, tá intitulado MMD, mas a gente sabe que é da Great Toys. Uma caixa com as escritas toda nada a ver, Pre-Trend, School Saint, aí C Pegasus, né? Deve ser C Pegasus. Aí tá escrito tema, calme tema, né? Me chame de tema. Cara, uma loucura isso aqui. Aí tá escrito aqui embaixo a colisão entre animes e tendências. Olha que loucura. Enfim, uma caixa feita exclusivamente para despistar a Bandai, beleza? Aqui atrás não tem nada, né? Só escrito MMD. Ó, o nome da marca aqui, ó. Make Man Design, tá? MMD, né? Não sei por que essa troca de nome, né? Vamos deslacrar logo a caixa aqui. Não sei porque se eles poderiam... A GT já tem um nome muito grande, né? Não sei porque eles botam isso aí de trocar. Eu acho que é porque é perigoso, né? Lançar esse item aqui, sei lá. Enfim. Aí, ó, vamos ver o que que vem. Aqui tá separado o peitoral, tá? As mãozinhas. O corpo tá aqui. As faces, que a gente já vai olhar melhor. Os cabelos também vamos olhar. E aqui a armadura, tá? Bom, não coube o peitoral aqui, né? Por isso que eles colocaram, né, separado. Até para eles usar o mesmo formato de blister, o mesmo formato de caixa, isso acaba gerando um tipo de economia, né? A gente vê aqui o elmo já no cabelo, né? O cinto, as partes aqui do braço, a ombreira e a parte aqui do joelho e os pés, separado aqui, tá? Bom, eu vou tirar aqui do blister para a gente ir para o take de montagem, tá? E ver as peças individualmente. Então vamos lá. Bom, vamos começar olhando aqui a cor da armadura, que está numa coloração muito boa. Olha aí, ó. Show de bola. Já vou falar sobre os designs. Tive essa peça aqui do cinturão que é de metal, tá? Diferente da Bandai que é de plástico. Show. E tá bem bonita a coloração, tá? Vem 1, 2, 3, 4, 5 pares de mãos, contando as mãos nuas que tá no boneco. As mãos não tem uma qualidade lá Bandai, mas dá para passar. Tem umas mãos que tem umas leves falhas na pintura, tá? Mas chega a ser insignificante, né? Mas só para você ver a qualidade geral do produto, tá? Infelizmente, aí pecaram, hein? Aí pecaram, hein, GT? Mandaram duas mãos direitas para essa mão aqui, né, aberta. E é uma mão boa para usar para fazer pose, cara. E aí só mandaram a mão direita, tá? Duas mãos direitas. Falha aí na produção, tá? Tem o cabelinho para usar com o elmo, tá? Que tá aqui também. Vem a parte traseira e a parte dianteira. 2 pares de protetores de punho. E total de 5 faces. Bastante faces aí pro Seiya. Praticamente 2 faces a mais do que a Bandai, né? Temos essa daqui, por exemplo, que só tem na GT, né? Os olhos fechados. A qualidade está muito boa. A gente tem essa face aqui, sorrindo, que eu particularmente não gostei muito, né? Sei lá, o molde me desagrada. Não achei tão legal assim, tá? Fazer até uma comparação aqui, por exemplo, para ver se é o mesmo molde do Seiya V1
da própria GT. E não, a gente vê que é bem diferente, né? É até mais cabeçudo, né? Até um molde maior o da V1 mangá, tá? Esse aqui é o V1 anime, tá? Bem diferente, né? E aí já fazer a comparação aqui com o Seiya mangá. Olha como é que é diferente, tá? A gente viu no Seiya mangá que ele é bem parecido com o que apresenta no mangá, né? Expressão de ataque, essa sim é muito boa. Ah, destacando que eu esqueci de falar que as bochechas estão meio rosadas aqui, ó. Tá vendo? Isso aí eu gostei, esse detalhezinho. Aí vamos comparar aqui com a Bandai, tá? Ó, a Bandai tá um traço mais, cara, mais comics mesmo, sabe? Aí, bem diferente. Aí temos essa aqui, né, olhando pro lado, que ficou legal. A sobrancelha parece que tá fora do molde, estranho. Acho que ficou grosso demais. Mas enfim, esse rosto aqui, ele não tem na Bandai, né? Nem os olhos fechados e nem ele se olhando pro lado. Aí vamos ver a face neutra. Tá aí, galera. Essa aqui eu já gostei mais, tá? Ficou muito boa, na verdade. Tá, eu vou colocar do lado do mangá pra gente ver se tá tudo certinho, né? Quando montar a armadura, tá? Mas aqui eu achei muito boa. O cabelo, eu vi que aqui ficou muito claro da GT, cara. Podia estar um pouquinho mais escuro, ficou muito claro, tá? Mas o molde tá bom, o molde tá legal, tá? Agora vamos ver o corpo. Bom, fizeram um corpo EX, tá? E não sei se vocês repararam, isso aqui, cara, é um projeto totalmente novo. É um corpo todo novo, né? Não, na verdade, só a parte de baixo, né? A parte de cima já é padrão já. Mas a parte de baixo é completamente novo. Bom, por quê? Dois detalhes, né? Tem essa parte da canela que é diferente, né? Até porque, né, eles fizeram aqui como se fosse a parte da calça, né? Do colan dele, né? Coisa que tem na Bandai. E isso aqui não existia antes, né? Então essa canela é nova. Mas também eles fizeram uma coxa nova, cara. Eu não lembro de uma coxa dessa daqui, tá? Eles fizeram diferente. Tá, como o cavaleiro, né, tá com pouca armadura, só é o joelho, eles botaram uma coxa mais torneada, né? Olha aí como é que ficou. Achei muito legal. Vou pegar aqui o lançamento anterior deles, o Nath de Lobo, para você ver, ó. A parte de cima é igual, né? É igual, só que a perna, olha aqui, é totalmente diferente. Como o Nath tem a armadura na perna, então olha aí como é que é diferente. E até o tamanho da perna e a canela é diferente. Aqui, a coxa é maior e a canela é menor. E aqui no Seiya, a coxa é menor e a canela é maior, né? Deve ser para poder fazer esse detalhe aqui, não sei, cara. Ficou, né? Ficou excelente. Mas no geral é o mesmo tamanho, tá? É o corpo de Bronze Boy do mesmo tamanho, né? Que é o menor, né? É menor que o corpo EX normal de Cavaleiros de Ouro, por exemplo. Mesmo as proporções da perna sendo diferentes, ela ainda continua do mesmo tamanho. Olha lá. Show de bola, né? Então, pra você ver, né? Os caras faz, mano, a GT tem um carinho especial pros seus cloth, cara. Eles fazem o negócio do zero mesmo, não reaproveita nada não. Incrível, incrível. Então, temos um corpo novo, EX, tá? Para o Cavaleiro de Bronze. Aí vamos ver as articulações aqui. Estão muito boas. Aí, ó, cara, tudo muito firme. O pezinho aqui que é de metal, tá? Ó, muito firme, tudo muito firme. Show de bola, cara. Corpo excelente. Então, galera, vamos para a montagem da armadura, que não vai demorar muito, tá? E aí, depois que eu acabar de montar, eu venho para vocês e falo como é que foi a montagem, tá? Então, vamos lá.
Tá aí, galera, montagem super fácil, cara, tranquila demais, até porque tem pouca armadura, né? Se alguém tiver dúvida ainda se a MMD é a GT, tem algumas peculiaridades que só a GT tem que estar presente aqui, né? Por exemplo, eles fizeram um encaixe diferente pro Nath de Lobo, né? O cinturão, encaixe por cima, que tá igualzinho aqui, tá? Então tem algumas coisinhas que se repetem, tá? Encaixe das costas também, é a mesma coisa, né? Só para alguém aí, se tiver uma dúvida mesmo, né? Mas acho que pela caixa já ter certeza. Mas, cara, e a qualidade é incrível, né? Qualidade incrível. Vamos colocar aqui a cabeça dele. Vamos botar sem o elmo primeiro, né? Olha que espetáculo, galera. Nossa! Ficou lindo demais isso aqui, cara. Fala sério, mano. Que excelente. Agora vamos botar o elmo, né? Aí tem que tirar o cabelo todo, tá? Vamos tirar aqui. E agora sim. Vou lá. Tu é doido, bicho. Olha isso, galera. Mano, espetacular, tá? Espetacular. Não é a mesma sensação que o da Bandai, tá? Eu acho que mais por conta do rosto mesmo. Porque o resto é excelente, cara. Que figure sensacional. Ó, peguei o mangá aqui, tá? Que vem com o Seiya V1 Bandai, tá? Pra gente fazer uma comparação aqui com o personagem. Olha aí, galera, ó. Vamos ver aqui direitinho. Rapaz, a figura é muito bonita, mas fica, eu acho que fica devendo no rosto, tá? Olha lá. Até que, pô, parece, mas não é a mesma coisa que o Bandai, né? Olha aí, galera. O que vocês acham? Mas tá bom, eu gostei dessa face neutra aqui, tá? Não tá ruim não. Mas não chega perto da Bandai não, tá? E a gente vai fazer esse comparativo. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um take de pose aqui, tá? Vou fazer um take de pose e aí a comparação legal mesmo eu vou fazer lá depois do take de pose, tá? Então preste atenção, a gente vai falar dos detalhes da armadura, do design, o que eu achei, tá? Tudo na comparação, tá? Então se liga aí e vamos pro take de pose. E tá aí, galera, o momento do review mais aguardado por vocês, a comparação com o Seiya V1 original Bandai, tá? Lembrando que o original Bandai é 1.0 e o da GT é EX, tá? Então não é uma cópia direta. Então, dito isso, né, tem a diferença de proporções de corpo, correto? Já que o corpo é totalmente diferente. Então, a Clothing VX costuma ser mais alto mesmo, tá? Isso é normal. Então, o Seiya,
né, que mesmo sendo um corpo de Bronze Boy, que costuma ser maior, né, deixa eu exemplificar aqui, o Aiora de Leão EX também é EX, né, e olha como é que ele é mais alto que o Seiya, né, EX, né, olha, é bem mais alto, cara, entendeu? Então, já é menor, só que a linha 1.0 ela é menor ainda, né, então, eu já fiz a comparação, deixa eu colocar aqui de novo, para tu ver, é bem mais alto ainda, tá? Então tem esse tamanho de proporção, mas, né, vimos aqui que o Seiya da EX está com um corpo totalmente adequado aos demais cavaleiros, né? Mesmo ele sendo maior que o Seiya 1.0. Então tá tudo muito certo aqui, cara. A GT é espetacular em proporções. Aí ainda falando do corpo, a gente vê que eles fizeram um negócio totalmente novo, como eu já disse, né? Então a perna ali tá até mais grossa até que os demais corpos já existentes na linha X. Eu não lembro dessa coxa torneada aqui em outro cloth, pode ter, mas eu não lembro. A canela também é nova, então realmente ficou um trabalho muito bom, cara, mostrando aí que é um projeto totalmente novo. Na coloração da armadura, o da Bandai tem um tom mais claro. Deixa eu aproximar para vocês verem aqui, ó. É praticamente igual, mas né, tem uns tons mais escuros o da GT, tá? Tem mais peças de metal a GT, cara. Isso é muito bom, tá? Parece até que é mais resistente o item da GT pelo fato de ter mais peças de metal, né? A gente tem o cinturão, que é quase todo de metal, só o pino que é de plástico, enquanto o da Bandai é totalmente de plástico, tá? Os joelhos da GT é totalmente metal, enquanto a da Bandai só as partes, né, redondas ali é de metal. Os outros encaixes ali é de plástico. O resto é igual para ambos. Elmo de plástico, protetor de punho de plástico e a parte da frente do peitoral é de plástico, tá? Agora vamos para os detalhes da armadura, né? Se tem alguma diferença aí referente ao mangá. A gente, né, a armadura original, né, do mangá. Esse detalhe aqui, ó, tá vendo essa junção aí, esses dois pontos de junção aí, tem no mangá. E a GT não fez, tá vendo? Então, no peitoral tá mais correto por um detalhe muito pequeno, mas tá mais correto o da Bandai, tá? E também os adornos do... Deixa eu pegar aqui melhor. Os adornos do protetor de punho. O formato é um pouquinho diferente, né? Mas isso, cara, varia de desenho para desenho, né, do mangá. Então, esses detalhes assim de formas nem me incomoda. Mas o adorno está bem diferente. O da Bandai segue corretamente, tá? Igual o do mangá. E o da GT eles fizeram um adorno totalmente diferente. Não sei por que isso. Não era mais fácil copiar? Então segue aí o da Bandai mais correto, mais fiel ao mangá, tá? Coloração do cabelo. O da GT para mim ficou muito forte. Esse vermelho aí, tá? O da Bandai mescla mais com o castanho. E a diferença mais brutal é as faces, que para mim a Bandai ganha de lavada, tá? Isso é incontestável, tá? Acho que não tem opinião contrária quanto a isso, né? Quando a gente vai falar do mangá, cara, a cara do mangá é esse ser da Bandai. Fazendo uma comparação com o mangá, a gente pega aqui, né, o Seiya da Bandai e é inacreditável. A gente já viu isso aqui no review do Bandai, né? Que está disponível no canal. E é excelente a comparação com o mangá, tá? Agora vamos pegar o da GT aqui e olha isso, galera. Bom, lembra, óbvio, né? É muito bom o trabalho, mas não é excepcional igual o da Bandai é, tá? Só que, né, essa diferença, ela some quando a gente vai falar de preço, valor. Cara, essa figura aqui tá custando 5 vezes menos. Exatamente. A Bandai tá chegando a 6 vezes mais caro, né? Só com um Bandai você consegue comprar, por exemplo, o set todo
da GT, né? Ou MMD. Então, cara, tem diferença? Tem. A Bandai, né, tem umas faces mais bonitas. O corpo é discutível, mas tem as faces muito melhores. Mas essa diferença aí é tão grande quanto o valor? Eu acho que não é, cara. A GT está bem representada aqui e está num custo absurdamente barato, tá? Renan, então qual que você prefere? Mano, assim, eu acho ainda o da Bandai mais bonito, tá? Não pelo corpo, mas por conta da Red Sculpt de ter esse traço bem parecido com o do mangá e tem alguns detalhes mais certinhos, né? Como o peitoral ali tá mais certinho, mais correto. Eu ainda tô achando mais bonito o da Bandai, tá? Renan, tu vai ficar com qual aí? Cara, eu vou ficar com os dois, né? Não vou me desfazer da GT. Por quê? Cara, isso aqui da Bandai, eu vou ficar com ele, óbvio, que eu gostei muito, gostei mais do que o da GT. Só que corre o risco da Bandai nunca lançar os restantes. Então, como a GT tá lançando aí os 5, então esse aqui vai ficar para um set e esse aqui vai ficar, né, em outro lugar, do lado do mangá, não sei. Agora vamos para o momento que todo mundo quer, né? Mesclar a cabeça. Infelizmente os encaixes de 1.0 e EX são diferentes, então não dá para trocar a cabeça assim. O que daria para fazer é trocar o pescoço. Só que eu já fiz os testes aqui, o pino está um tamanho diferente. O pescoço da Bandai não encaixa no pescoço EX, tá? Normalmente isso dá para fazer. Aqui não deu para fazer, então não dá para fazer isso. O que daria para fazer é se você enlarguecer o buraco das Bandai. Só que esse item é tão caro e tão raro que para mim eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de custom destrutivo no item Bandai, que é tão caro, que infelizmente, né, é um item exclusivo de feira. Mas eu posso simular aqui para vocês como ficaria. Fica aqui do lado. E eu só vou encaixar aqui, né, de qualquer jeito, só para vocês verem como ficaria. E olha aí. Aí não segura, né? Talvez se botar alguma coisa aqui, cara. ahn, Sei lá, ó, tá vendo? O pino é muito diferente. Tá? O pino aqui é de bolinha e o outro é de encaixe aqui, né? Teria que trocar o pescoço todo, mas o pescoço não entra também. Olha isso. Ficaria muito bom, cara. Teria que botar um pouquinho mais pra cima, né? Pra não ficar com o pescoço muito pequeno. E aí, ó. Fica, e a armadura bate, né? A cor da armadura bate, né? A parte de plástico, pelo menos. Então ficaria assim, galera. Quem me dera eu pudesse fazer esse custom aqui, mas infelizmente não dá. Bom, fiz a comparação, agora vamos para as considerações finais aqui do Seiya, tá? Mas antes vamos fazer a comparação com o Seiya Anime. Olha isso, galera, e tá bem diferente, né? O tamanho tá muito menor, né? Eu acho que é por conta desse saltozinho aqui que, né, o V1 tem, talvez seja isso, né? A botinha é mais simples, acaba deixando ele mais baixo. Não sei se é o molde da perna tá deixando ele bem menor. Cara, tá muito menorzinho. Isso é legal, isso é bom, não é ruim não. Né? Porque os Bronze Boys são baixinhos mesmo. E aqui na versão mangá eles estão menor ainda. Isso é legal. Eu acho que também o pescoço, talvez. Parece que o mangá, né, tá mais para baixo a cabeça, né? E tá deixando o pescoço um pouquinho menor. Tu vê que ele tá mais cabeçudinho mesmo, né? Mas isso é legal porque no mangá eles são mais cabeçudos mesmo. Então, cara, tá aí uma comparação legal de se ver. E agora eu vou focar no Seiya mangá. Bom, tá aí, galera. Vamos para as considerações finais aqui. Já falei quais peças de metal e de plástico, né? A montagem veio excelente, nada para reclamar. A pintura também não tem nada para reclamar. Parece o design. Bom, o design tem alguns errozinhos bobos que não chega a incomodar, mas tem. E tem uma coisa que realmente também tá diferente, é que o protetor de punho, do mangá, ele é bem diferente, é mais quadradão, né? E usaram uma mão com o molde de um protetor de punho que não é quadradão. Aí tá vendo aqui a marca do molde, né? Não ficou diferente. Eles não fizeram o molde igual o da Bandai, né? Que o molde da mão é diferente e o protetor de punho encaixa direitinho. Não, isso aqui, como usaram um reaproveitamento de mão, ficou essa marca aqui do encaixe que não foi preenchida. Então tem esse detalhe também. Detalhes
bobos, mas eu tenho que destacar para vocês aqui, né? Afinal, o review aqui é bem detalhado. Eu não gostei tanto da Red Sculpt, tá? Vou ser sincero aqui para vocês, não achei tão legal, mas ainda é um cloth muito bonito, né? É uma Red bonita, mas não me pegou tanto. Vamos de nota, galera. Eu vou dar uma nota de 9 para essa figure. Eu não vou dar 10 por conta de alguns detalhes bobos de design da armadura, que não está totalmente fiel, tá? E eu, sinceramente, não gostei muito da face. Pode ser subjetivo, tá? Além das mãos repetidas, né, que veio ali da mão direita. Esses são os únicos detalhes em bobo, que só não dá para dar 10 por conta desses detalhes, mas para mim a figura é excelente. E eu amei a peça, cara. Amei a peça e eu vou ficar com ela. E o que mais chama atenção é o preço, cara. Renan, quero comprar essa peça aí, pelo amor de Deus. Onde comprar? Bom, vou deixar o link aí da loja, do AliExpress, a Iva Store. Eles estão com ele pronta entrega. O Shiryu também, que também já está chegando para mim para fazer review. Vai pelo link aí do canal, tá? E pega seu Seiya V1 mangá, tá? Vou deixar o link também do Shiryu. Ah, e não se esquece de usar o cupom do canal, exatamente. Tem cupom aqui do canal para loja, né? É só você usar lá dioramas, que aí teu item que já é barato vai ficar mais barato ainda. Não, mas eu não gosto de importar figure do AliExpress. Então manda uma mensagem lá no meu Instagram, @dioramasreviews, que eu consigo essa peça aqui por encomenda para você, tá? E galera, já estamos com a pré-venda aberta das caixas personalizadas para Clothmith, feita pelo designer Leandro Henriques, do Instagram Leleco Simpatia, vendidas exclusivamente aqui no canal Dioramas Reviews. Os itens estão em pré-venda, vou deixar o link na descrição para você conseguir comprar essas caixas, tá? Estão muito bonitas e já fizemos os 5 personagens, né? V1 e X da Great Toys. Caso você queira, tem o link aí na descrição, ou só falar comigo lá no Instagram, @dioramasreviews, tá? Também enviamos para outros países. Caso você queira comprar, pode ir lá no meu Instagram, @dioramasreviews, para encomendar a sua pré-venda, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar, deixar o like, se inscreve no canal, né? Todos os lançamentos de Clothmith vai estar presente aqui, tá? E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!